Hoje celebramos a data maior do cristianismo, que é a ressurreição de Cristo. E eu estava, depois da pregação, estava de tarde meditando um pouco sobre isso, que a partir desta ressurreição, quando Jesus diz que nós ressuscitamos com Ele, e nós devemos ter as mesmas experiências da ressurreição que Ele teve, a partir de aí, nós ganhamos inimigos. E os nossos inimigos são inimigos espirituais. O próprio apóstolo Paulo disse que a nossa guerra não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra coisas humanas, mas é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. Por que ganhamos? Por causa de Jesus. Porque Ele venceu, Ele nos resgatou, Ele nos garantiu a vida eterna. E o inimigo sabe que nós estaremos com Ele, e Ele quer de todas as formas retirar-nos, ou seja, nos afastar disso. Eu quero falar nesta noite sobre algumas estratégias para nós vencermos batalhas. É muito importante que nós creiamos nisso. De manhã eu dei algumas pinceladas sobre algumas coisas que Jesus nos advertiu com essas mensagens, aparecendo a um grupo, depois a outro grupo, depois a outro grupo, e sempre deixando uma mensagem especial e totalmente espiritual. Não uma mensagem de procedimento humano, mas que cada humano proceda de uma forma que, espiritualmente falando, ele não seja vencido. O título dessa mensagem: Prontos para vencer batalhas. E há sim uma cartilha, há sim, a Bíblia nos informa, nos dá. Se não fosse assim, ela não colocaria. E se nós não pudéssemos confiar na Bíblia, nós seríamos evangélicos inúteis, seguidores inúteis de Jesus. E eu vou ler um texto do Antigo Testamento, mas vamos aplicá-lo ao Novo Testamento, aos dias de hoje, e está em Juízes, capítulo 6, vou ler do versículo 11, vou ler versículo 11 e 12, e depois, no decorrer da mensagem, estaremos citando outros versículos desse capítulo. Juízes, capítulo 6, versículos 11 e 12, por enquanto. Diz assim: o anjo de Iavé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Iavé está contigo, valente guerreiro. Quero ler mais um versículo. Ao que Gideão declarou: meu Senhor, se Iavé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam, quando afirmam: não nos fez Iavé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Pai querido, fala conosco, Senhor, que nós possamos ter da Tua parte uma palavra rema para este momento, revelada, Senhor, para nós. Nós estamos vivendo neste mundo, nesse século, dificuldades, perseguições, e muitas vezes nós não temos dado conta de que podemos vencer, não temos nos alertado para isso, e tentamos vencer com as nossas próprias forças, mas o Senhor é conosco, e precisamos aprender a utilizar essa ajuda que o Senhor nos dá. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que Gideão fala aqui é que ele foi abandonado, a família dele foi abandonada, o povo foi abandonado. Nós fomos entregues nas mãos dos midianitas.
um povo que perseguiu o povo de Deus, um povo que era uma pedra no sapato deles. E eu diria que a situação que Gideão apresenta aqui era já uma situação de cansaço. Ele estava assim como, se eu fosse gravar, se eu fosse reproduzir o tom de voz, ele estava dizendo: meu Senhor, como é que pode? Eu não sei, eu já estou cansado, as promessas que o Senhor fez, pois é, e agora nós estamos entregues. Essa é a postura daquele que tem sido perseguido, daquele que tem sido afrontado, para que os nossos frutos não apareçam. Todo o Evangelho, ou a boa parte do Evangelho, a principal, uma das principais, Jesus disse, lá em João capítulo 15, ele diz que Deus se alegra. Aquilo que mais alegra o coração de Deus é quando a gente vai e indo, a gente dê frutos. Porque os frutos, nesse contexto, representam a multiplicação daquilo que Deus tem feito em nós, ou compartilhamento daquilo que Deus tem feito em nós. São frutos. E frutos bons, ele fala em árvores que dão bons frutos, árvores que dão maus frutos ou não dão fruto. Então, eu queria que você guardasse isso no seu coração. Cravasse isso daí, que eu preciso ser frutífero. Mas muitas vezes nós fazemos quase tudo certo para sermos frutíferos, mas nós descansamos ou dormitamos, cochilamos, e o inimigo vem e nos rouba. Ele rouba, o nome já está dizendo, se ele rouba, ele está fazendo uma coisa que não é devida. Às vezes ele rouba porque deixamos alguma porta aberta. Às vezes ele rouba porque nós nos distraímos e achamos que estamos muito seguros. Mas normalmente ele lança mentiras. Ele vem para nos entristecer, para tirar de nós aquele prazer que nós temos de dizer: somos de Deus, sou fiel ao meu Deus, eu dou frutos porque Deus fez isso em mim. E a nossa boca, às vezes, para de se jubilar, para de engrandecer, nos abate uma tristeza muito grande, vem sobre nós uma tristeza muito grande. Eu quero compartilhar, então, com os irmãos aqui alguns pontos que vão nos ajudar a sermos vencedores. A primeira, é importante que você saiba que se nós vamos ser vencedores, nós vamos lutar, nós vamos ter guerras. Tire da sua cabeça que quando você aceita Jesus, morreu com Ele, ressuscitou com Ele, como falamos de manhã, a sua vida vai ser um mar de rosas. Muitas vezes você vai passar por situações, iremos nós, passar por situações dificílimas. Algumas delas intransponíveis, invencíveis. Mas, como eu disse também de manhã, numa das mensagens que Jesus disse, que Ele entrega para eles, vocês agora precisam agir como sobrenaturais, com palavras sobrenaturais, palavras de vida. Ainda que você não esteja vendo o que você está falando, você não precisa ver. Até porque a fé é a certeza de uma coisa que eu espero e a convicção de algo que eu nunca vi. A primeira coisa que nós vemos aqui, que Gideão está usando uma estratégia, uma das estratégias que ele usa, ele está tendo discernimento do inimigo. Como isso é importante, irmão? Como é importante. Muitas vezes nós caímos porque nós entramos em terreno, ou conversamos, ou nos associamos ao inimigo sem percebermos, ou imaginamos que nós somos suficientemente fortes para vencer qualquer tipo de inimigo. Mas quando Cristo está em nós, quando nós assumimos
que ressuscitamos com Ele, ou seja, que nós temos o poder sobre as trevas com Ele, por Ele. Quando nós entendemos isso e utilizamos isso na nossa vida, toda a responsabilidade da vitória é de Jesus. Eu gosto de citar esse versículo, somos mais do que vencedores. Sabe o que é mais do que vencedores, né? Você venceu sem lutar. Mais do que vencedor. Você recebeu essa vitória e ela é incontestável. Ponha isso na sua cabeça. Desça isso para o seu coração. Gideão estava atento ao inimigo e ele estava se preparando. Ele disse assim: eu vou fazer aqui alguma coisa para eu não ser roubado. O salmista disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não ser roubado. Não é isso que ele disse? Para não pecar contra ti, é para não ser roubado. Porque se eu peco contra ti é porque levaram a palavra, e eu estou com outra palavra que não é a tua palavra. Então quando ele diz, eu escondi, eu guardei, eu escondi, eu camuflei, para que o inimigo não perceba. E o que é que ele está fazendo aqui agora? Ele disse assim: eu vou fazer a última tentativa, eu vou malhar o trigo num tanque de prensar uvas. Passa despercebido, né? Às vezes a gente vendo isso. O lugar de malhar trigo não é o lugar de prensar uvas. E ele estava ali, a fim de ocultá-lo dos midianitas. E ele faz isso porque ele sabia o que os midianitas faziam. Eles chegavam com seus cavalos, segundo a história, eles devastavam tudo, quebravam. Eles não iam lá fazer uma colheita, pegavam o trigo todo, punham numa cesta, davam um tchau para eles, levavam, ia vender no mercado. Não, eles entravam para destruir. E o que o diabo veio fazer? O que o ladrão veio fazer? O que o inimigo veio fazer? O próprio Jesus disse: ele veio roubar, veio matar e veio destruir. E muitas vezes nós temos deixado o inimigo destruir os nossos sonhos, um monte de coisa que nós vamos compartilhar aqui. Você pode estar sendo roubado sem perceber. Você pode estar sendo roubado em sua fé. Você pode estar sendo roubado na sua esperança. Você já não tem mais esperança. Você já tem palavras assim: eu não acredito mais em ninguém. Quantas vezes nós vemos: eu não acredito mais em igreja. Você pode até não acreditar numa certa denominação, num certo pastor, ou certos pastores, ou certos irmãos, porque isso faz parte, né? São humanos. Mas você não acreditar na igreja, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é verdadeira. Então, quando você diz, eu não acredito mais na igreja, você pode estar se referindo, eu não acredito mais na Shalom, mas o diabo está dizendo assim: registra aí que ele diz que não acredita mais na igreja de Cristo, que ela é perdedora. Mas o próprio Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. Projetos, roubar projetos. De vez em quando você pode conversar com alguém, vai encontrar alguém que parou no meio do caminho, perdeu o seu projeto. Deus o levantou, Deus o salvou, Deus o trouxe, e ele começou num projeto de vida espiritual e também profissional, acadêmica, social, seja lá o que for, é um projeto. Mas de tanto ele ser atacado, roubado, ele acaba desistindo. Ele foi roubado, seus projetos não andam mais, ele não tem mais fé e, por conseguinte, ele não projeta mais nada. Seu crescimento espiritual, também ele é roubado no crescimento espiritual. E o inimigo rouba o nosso crescimento espiritual quando rouba o nosso tempo, quando ele rouba o nosso ânimo. Ele não é bobo de falar para nós: para de ler a Bíblia, para de orar, isso não adianta nada. O que é isso? Fazer comunhão com os irmãos, ir na célula, estudar na escola, para com isso, isso não leva a nada. Porque ele sabe que ele vai levar um para trás, um passa fora. Mas ele rouba o nosso tempo. Nós não temos tempo. Nós temos o prazer de dizer, de vez em quando, eu preguei aqui um dia sobre aquela palavra de Faraó, que quando o pessoal começou, Moisés apertando para o povo ir, e
levaram a Faraó, o povo está lá, e só fala nisso, em adoração, e aí Faraó disse, enche eles de serviço, eles estão assim com esse negócio de adorar e tudo, porque está faltando serviço. Então agora, em vez deles pegarem suas próprias palhas e tal, o material para fazer os tijolos, faça com que eles mesmos peguem. Eles vão ter que gastar mais tempo. E mesmo assim, irmãos, a gente sabendo disso, e a igreja dando aleluia, depois disso, 2 ou 3 irmãos disseram, pastor, eu quero dizer que eu estou muito sem tempo, que o meu trabalho está me tomando muito tempo, e eu não posso ajudar mais nada na igreja. Primeira coisa, a igreja não precisa de ajuda. Nenhuma igreja precisa. Nós é que precisamos da ajuda do cabeça. A igreja precisa de pessoas que sirvam, porque Cristo mesmo veio para servir e não ser servido. Eu falei assim, puxa vida, e uma dessas pessoas disse, mas eu acabei de pregar sobre isso. Pois é, mas eu não quero decepcionar. E eu pensei comigo, será que já não decepcionou? Será que não percebeu? Não, porque eu estou sem tempo, mas quem pode remir o tempo, irmãos, é o Senhor. Fique atento ao que Deus lhe deu. Nossos inimigos são inimigos espirituais. Tudo, absolutamente tudo que acontece conosco tem um fim espiritual. Tem uma conotação, tem alguma coisa que o inimigo tenta roubar de nós. E nós precisamos conhecer isso. Às vezes nós estamos num ambiente de trabalho, aqui tem várias pessoas, tem empresários, tem empregados, tem profissionais liberais, e você imagina, poxa, aquela pessoa cismou comigo, não foi ele que cismou. O espírito maligno pegou ele para cismar com você, para te desconcentrar, para te roubar seus frutos. E quando você percebe aqueles frutos que você dava no seu trabalho, os frutos que você dava no seu colégio, eles começam a se minguar, porque o inimigo, o midianita, ele veio para roubar isso de você. E se você não esconder, ele vai te roubar. Então, esconda num lugar que ele não pode achar. Esconda no seu coração a sua palavra. Versículo 13, que eu li depois, ele disse assim, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? De vez em quando alguém está perguntando isso, o que Deus está fazendo? Coitado de Deus, se eu fosse ele, eu fosse, de novo vem me acusar dos problemas que vocês causam. Essa calamidade que veio sobre nós. Mas aí ele diz assim, onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam, quando afirmam, não nos fez Yahvé subir do Egito, entretanto agora o Senhor nos abandonou. Ele está dizendo, eu não estou vendo isso, mas ele conhece, ele ouviu. Então, lembre-se sempre do que Deus já fez até aqui. Isso é uma regra que não pode faltar. Eu tenho ensinado isso aqui, porque eu aprendi isso. Se Deus fez até aqui, por que não fará até lá, até ali, até acolá? Até depois da manhã, até o ano que vem. Se Deus te deu vitória em todas as lutas até aqui, e te deu porque você está vivo. Quantas lutas nós passamos? Um dia desse eu estava lembrando as lutas, o anjo que o Senhor destacou para ficar comigo lá desde Iguaçuí, ele deve ter falado, Senhor, arranja aí um para me render, porque eu não estou aguentando. Porque eu dei trabalho para o anjo. Mas além de eu ter dado o trabalho, o inimigo também tentou tirar dos meus pais, que ensinavam-nos no caminho, tentou tirar esse ânimo deles, porque há coisas que eu não fiz, há doenças que vieram sobre mim, atentados, vamos dizer, de morte, ou porque o inimigo colocou isso na minha cabeça. Já contei aqui que uma vez parou um caminhão de gasolina, daquele tanque de gasolina, sabe, que vai abastecer os postos. O meu vizinho era caminhoneiro, então ele abastecia lá na refinaria, botava o caminhão ali e saía de madrugada para levar para outra cidade. Ele dormia e saía bem cedinho. À noite ele estava dormindo cedo, eram umas 9h30, ele foi dormir. Eu e mais um amigo subimos em cima do caminhão, tiramos aquela tampa de gasolina, peguei uma caixa de fósforo
e comecei a riscar o fósforo e jogar ali dentro. Eu não lembrava disso. Eu fui pregar no bairro Jacaré, lá no Rio, e tinha uma irmã lá, eu contando uns testemunhos de como eu fui curado da paralisia e outras coisas. Um carro passou por cima de mim, não me matou. Tudo isso o inimigo quis me ceifar para acabar com os frutos do papai e da mamãe, talvez. E para não me deixar estar aqui hoje. E quando chegou lá na porta, ela falou assim: você esqueceu de contar uma das suas peripécias, que a cidade ficou maluca quando os irmãos viram lá passando. Tira esse menino daí, meu Deus. Eu ia mandar a cidade para o alto, irmãos. Cidade pequena, uns 12 mil litros de gasolina. E eu gastei quase uma caixa de fósforo, jogando fósforo. Ele acendia, eu jogava lá, ele apagava. Né? Você não ouviu isso não, né, Bernardo? Eu tinha meus 9, 10 anos de idade. Né? São perseguições, o inimigo de alguma forma querendo ceifar a minha vida. Por quê? Porque certamente Deus tinha algum propósito. Está aqui, um deles está aqui. Um deles está aqui. A nação havia se esquecido dos grandes feitos de Deus, mas Gideão não. Você não pode se comparar com aqueles que abandonaram, com aqueles que são ingratos. Você tem que mirar naqueles que têm sido gratos a Deus, reconhecendo o que Deus fez. Então, meu amado e minha amada, se você não morreu, se eu tive esse livramento, e outros que, se eu ficar contando aqui, eu não preciso nem pregar mais, porque não vai dar tempo, porque Deus não dará a outros, desde que haja um fim proveitoso, e desde que eu tenha no coração o desejo de guardar a palavra dele no meu coração, e esconder para que o diabo não roube. Mas ele tinha discernimento das suas limitações humanas. Isso é o grande defeito. Hoje o Augusto estava falando assim, e é uma coisa interessante, ele estava aqui dizendo, pastor Augusto, né? Mas é Augusto, para mim é o Gutão. Ele estava aqui falando no Esforço, e ele disse que ele sempre fala com Deus, que ele conversava com o Tiago, eu acho, e ele dizendo que eu tenho medo, que Deus não me tire esse medo. Irmãos, o medo é uma coisa de Deus. Se você não tivesse medo, você ia enfiar o braço dentro da boca do leão, porque você não tinha medo, e ele ia arrancar o teu braço. O medo faz parte para que nós conheçamos quem somos e saibamos a quem buscar. Josafá teve medo quando ele soube que vinham 3 povos contra ele, e ele disse: eu não tenho jeito. Aí a Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo 20, e disse: ele teve medo e buscou a face do Senhor. Então, você ter medo e embolar com o medo, e o medo tomar conta de si, aí é uma coisa. Mas você ter medo, você está tendo responsabilidade, dizendo assim: eu não posso caminhar sozinho, eu não posso fazer isso sozinho. Ele ele sabia quem ele era. Você imaginou, te chamam para uma guerra, você está aqui, os jovens, recrutando você para o exército, vamos lá, onde é a batalha? É lá não sei aonde, é povo perigoso, aí você vai, cheguei, quando é que cheguei? Com a minha espingardia de ar comprimido, o meu revólver 32, nem é o 38, é o 32, e os camaradas lá com escopeta, com canhão, e você, muitas vezes é assim que nós entramos numa guerra espiritual, entramos com uma tiradeira, entramos com uma pedrinha. Mas Davi, você não chama Davi, tem um Davi ali, mas não é aquele não é? As coisas que aconteceram com um na Bíblia, não necessariamente vão acontecer com você. É importante eu falar nisso. Por que está lá? É para você entender que Deus fez com ele, ele pode fazer com você, mas não necessariamente você vai precisar andar na água. Não necessariamente você vai ter que matar um gigante com uma pedrada, literalmente. Não necessariamente você vai ter que estraçalhar a boca de um leão, você não é nenhum Sansão. Mas ela está ali com figuras e com fatos, dizendo: esse Deus que libertou ali, havia um propósito, Ele vai fazer com você. Nós não podemos esquecer disso.
reconhecer a nossa limitação humana. Cuidado para você não se abaixar demais, para o diabo não montar em cima. Eu não sou ninguém, eu perdi, eu fui. Daqui a pouco você está tão baixinho que o diabo nem vai fazer força, ele já vai fazer assim com a perna e já monta na sua cacunda. Não pode. Mas também você não pode dizer que você é o tal, você precisa conhecer as limitações. De novo, sem mim nada podeis fazer. Foi Jesus quem disse isso em João capítulo 15. Em 2 Coríntios 10, 3 e 4 diz assim: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. O que é isso, irmão? Isso aqui não precisa nem explicação. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir, falem alto comigo, para destruir fortalezas. Irmão, agarra esse versículo. Eu sugiro a você, escreva aí no seu celular agora, vou te dar 10 segundos aí, escreva esse versículo no seu. Bota aí, 2 Coríntios 10, 3 e 4. Você não precisa escrever o versículo todo. Guarda esse versículo. Amanhã, quando você for trabalhar, coloca um papel assim no painel onde você vai trabalhar, do seu escritório, do seu carro, e deixa ali e guarde isso. Isso não é misticismo não, irmãos. Houve uma ocasião que nós estávamos passando uma dificuldade, uma guerra espiritual, algo, o inimigo tentando nos roubar tudo, a nossa paz. Eu acordava chorando de tristeza, dormia mal, e a Vera comigo sofrendo junto, uma coisa que cabia talvez a mim resolver, e a parte dela foi isso, ela escreveu vários versículos semelhantes a esse, e espalhou para dentro da casa, por onde eu ia, eu batia de cara com um versículo desse. É muito importante, isso não é misticismo, é para você lembrar, foi Deus quem falou para Moisés, lá na saída do povo, inculque, coloque na cabeça das pessoas, escreva nos umbrais, fale com eles, andando, sentado à mesa, converse, lembre. Fique atento aos sinais de Deus. Quando você tem limitações humanas, você precisa de um sinal. Fique atento aos sinais de Deus. No versículo 17, contudo Gideão, no versículo, é no 17, mas eu quero ler o 16 também. Gideão, eis que estarei, mas Yahvé lhe afirmou, eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fosse um só homem. Vamos supor que você está orando, e Deus está dizendo, eu vou te dar vitória, você vai conseguir. E aí você diz assim, bom, tá bom, eu acredito, mas me diz como, Senhor. Me diz como. Aí o versículo 17, contudo Gideão replicou, se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem de fato fala comigo. Isso é muito importante, irmãos. Quantos aqui estão assim, ou estavam, ou estiveram, ou ainda estão, para sair de uma situação, decidir uma questão que você está entre 2, 3 saídas e não sabe o que fazer? A gente aprendeu isso no nosso início do ministério, eu, minha família, e eu tenho ensinado para as pessoas, aprendi de graça e tenho ensinado de graça. Coloca um sinal para Deus, peça um sinal para Ele. E esse sinal precisa ser algo que você conheça. Não peça um sinal que você nunca viu, ou não é que nunca viu, pode ser um sinal que você nunca viu, um sinal que você nunca imaginará, ou nunca irá conhecer. Pega um sinal, algo palpável, sim, se Deus está falando isso comigo, e de preferência você pense isso, né? É muito complicado, às vezes a gente falar, o inimigo pega a palavra, ela vai, apresenta para você, você pensa que é Deus que está falando, mas faça um pacto, uma aliança com o Senhor, peça um sinal a Ele. Senhor, se é o Senhor que está falando para eu tomar essa posição, eu vou colocar 1 ou 2 coisas, ou 3, faça uma aliança. Algo impossível de acontecer humanamente falando. E ele falou, me dá um sinal, e fique atento aos sinais, porque Ele vai dar.
Às vezes nós temos o hábito de orar, de falar com Deus e não deixar Deus falar conosco. Ele dá o fulano, foi embora, ele pediu o sinal, foi embora. E eu quero dar o sinal para ele foi embora. Se você tem discernimento de suas limitações e precisa ter, você precisa também ter no coração a necessidade de consagrar a sua vida no altar. E muitas vezes você vai ter que restaurar o altar. Já foi pregado aqui, eu já preguei, o Tiago já pregou e outras pessoas, sobre a necessidade, como é importante restaurar o altar. E eu não estou falando de altar material, é a sua vida. Nós somos agora essas pessoas, esses altares de Deus. É aqui que acontece o sacrifício vivo. Então, olha aqui no versículo 19. Bom, ele pediu então, se encontrei graça aos teus olhos, me dá um sinal. E disse mais, não te afaste daqui, fica aqui, rogo-te até que eu volte e traga a minha oferenda e deposite diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até que voltes. E Gideão foi para casa, preparou um cabrito, e com uma efa ou um efá, cerca de 20 quilos de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os à sombra do grande carvalho e os ofereceu a ele. Meu amado, minha amada, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, mas Ele não deixou de ser Deus. E muitas vezes nós queremos que Ele resolva as nossas coisas sem consagrarmos nossa vida a Ele. Você precisa consagrar, principalmente se você está no meio de uma guerra, principalmente se você está sendo perseguido. Ofereça ao Senhor, não um cabrito, não precisa mais. Jesus é esse sacrifício. Hoje Ele ressurgiu, não hoje literalmente, tá, irmãos? Hoje Ele ressurgiu. Hoje celebramos essa ressurreição. Os irmãos estão entendendo? Esse hoje é que hoje celebramos, né? Que hoje, dia 20 de abril. Aliás, a NASA está fazendo uma descoberta, eu li ontem nos jornais, não sei quantos viram, e eles estão fazendo lá uns comparativos já há muitos anos, estão chegando à data exata que Jesus morreu. Segundo as pesquisas, tudo indica que seja 13 de abril do ano 33. 13 de abril. O pastor não disse que é 13, tá, irmãos? Toda a culpa é da NASA. Leiam essa notícia, está aí nos principais jornais. Mas, enfim, hoje nós vivemos uma vida de ressurreição em Cristo. Isso não significa que nós não precisamos prestar adoração, sacrificar a nossa vida. A nossa vida é um sacrifício vivo. Não mate animais, não precisa mais isso, porque Ele já fez por nós. Mas você precisa adorá-lo. Alguns irmãos não sabem orar, porque não aprenderam a orar. Jesus ouve as nossas orações, porque há o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas eu aprendi que a melhor forma de você orar é você entrar na presença de Deus e gastar uns minutinhos, ou as suas primeiras palavras, dizendo quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. O Senhor é tremendo, o Senhor é Deus, ninguém pode contigo, o Senhor é o Senhor de todo Rei dos Reis. Agindo o Senhor, quem impedirá? Reconheça a tua majestade. Ó Espírito Santo, estás presente. Jesus, Filho de Deus, que morreu por nós e tal. A ti a honra, a glória, a majestade, a exaltação. Aproveitando o ensejo, eu quero pedir ao Senhor, você prestou, você sacrificou. Foi isso que Gideão fez. Ele só não fez dessa forma, porque ele acrescentou, porque era o costume. Jesus ainda não tinha consumado, como estudamos hoje. Mas ele disse, espera aqui que eu vou voltar. E o anjo disse, eu vou esperar. Ele não estava sacrificando a anjos, tá? Porque anjo não recebe adoração. Isso é uma figura da teofania de Deus. É como se Jesus estivesse ali, como se Deus estivesse ali presente. Isso é outra conversa, não vamos entrar nisso aqui agora. Não estraga a minha pregação.
Você pode mergulhar na sua inferioridade, ou pode usar isso para lembrar que precisa de Deus. Ou seja, você pode entender das suas limitações humanas e achar que você não vale nada. Sim, sem Deus não somos nada, mas com Deus somos tudo. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você tem que ter cuidado para não entrar numa seara, não entrar por um caminho em que você se anule tanto que o diabo é o vencedor e você... A Bíblia mostra em algumas situações o inimigo tentando, ou até servo de Deus tentando mostrar que nós somos menores. Quando Davi foi lutar com Golias, às vezes passa despercebido. Saul, quem era Saul? Foi um rei ungido por Deus, foi colocado ali, foi Deus que colocou. Eles estavam lutando contra os seus inimigos poderosos, os filisteus, e vem um miserável, um grandão lá, quem está vendo a casa de Davi aí? Então, quando ele quis lutar, Saul é que disse para Davi: você não pode ir com ele é vencedor, desde a sua mocidade. O camarada é campeão, Davi. Larga disso, meu irmão. Quem disse? Um crente, vamos trazer para hoje. Quem disse? Um irmão em Cristo. E muitas vezes, se nós não prestarmos atenção, são os irmãos que nos desanimam, porque são esses que estão conosco. Tem uma pessoa do lado de lá da rua, ou ali da frente, que não está nem aí, está lá talvez bebendo, está lá falando bobagem. Esse eu não vou ouvir, que ele não está aqui comigo, e se ele falar aqui, algum obreiro já vai chegar nele: fica quietinho aí, irmão, vamos ouvir a palavra. Mas os irmãos que estão aqui, muitas vezes, são os irmãos que nos põem para baixo, que nos fazem desistir, que nos levam, que causam rebelião e nos levam junto a essa rebelião, rouba a nossa comunhão com Deus. E tem muita coisa para falar. São guerras, e nós precisamos de saber disso. E como é que você faz? Você precisa orar mais, você precisa buscar experiências sobrenaturais com Deus. Deixa eu te chamar a atenção. Quantos querem experiências sobrenaturais com Deus? Isso pode ser uma enfermidade que o médico te diga: não tem cura. Para haver algo sobrenatural, é que a natural não tem mais jeito. Amém ou não? Então, para você pedir isso, peça com fé: Senhor, eu quero passar por essa prova. Quantos aqui já passaram por experiências sobrenaturais? Você passou por lá de lá e disse: gente, eu não sei como é que eu passei por aqui. Não tinha ponte? Como é que eu atravessei esse mar? Como é que eu atravessei esse rio? Não literalmente o mar e o rio. Como é que eu atravessei esse sofrimento? Como eu cheguei até aqui? Como eu não estou morto? Como eu não sucumbi? Como não me venceram? Não sei. Mas são experiências sobrenaturais que nos fazem conhecer quem é o nosso Deus. Você só conhece quando você utiliza a fé, e a fé só entra quando existe alguma coisa que você não pode resolver. Aí precisa da fé. Então a fé é uma alavanca. Concordam comigo que a fé é uma alavanca? E é uma alavanca muito especial, que faz aquilo que nenhuma outra ferramenta pode fazer. Mas há uma coisa muito importante que nós às vezes desprezamos, principalmente porque somos uma família, família de Deus, e praticamente todos aqui têm uma família. Aqui tem uma família, aqui tem outra família, a esposa dele nesse momento não está aqui, mas estava de manhã, então, enfim, aqui ele tem outra família, aqui tem outra família, não, são famílias, estão aqui. É que as nossas famílias podem estar ajudando, sem querer ajudar, mas podem estar contribuindo com o inimigo. Nossa família. É mais fácil aqueles que estão próximos de nós nos atrapalharem do que quem está lá do lado de lá nos atrapalhar de novo. Olha só os versículos a seguir, né? Assim, 22, que Gideão concluiu realmente, vira o anjo de Yahvé, exclamou: ai de mim, ó Senhor, meu Deus, eis que eu vi o anjo. Então o Senhor assegurou-lhe: a paz esteja contigo, não temas, porquanto não morrerás.
Gideão ergueu ali um altar em honra a Yahvé e o chamou Javé Shalom. O Senhor é a nossa paz. E até nossos dias este altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela mesma noite, Yahvé ordenou a Gideão: separa um dos touros do rebanho que pertence a teu pai, aquele novilho de 7 anos de idade. Destrua o altar de Baal, que também pertence ao teu pai, e corte o poste consagrado à deusa Azerá, que está ao lado do altar. Em seguida construirás, não é só destruir, às vezes nós destruímos, mas não construímos. Em seguida construirás para Yahvé teu Deus, no cume desse lugar forte, um altar bem preparado. Tomarás então o segundo novilho, e oferecerás em holocausto sobre a madeira do poste ídolo, que terás derrubado. No lugar daquilo que você destruiu, você precisa erguer algo que faça parte dos planos de Deus. E muitas vezes o nosso ambiente familiar é um ambiente que tem sido aliado do inimigo. Muitas coisas precisam ser resolvidas em relação à sua família, às vezes. Ele reconciliou sua família com Deus, estava trazendo novamente a presença de Deus para o lar. Seu pai era um servo de Baal, ele se colocou na brecha. E às vezes, amados, fica muito difícil de nós sermos, e eu estou falando nós, eu não estou falando o pai ou a mãe, eu estou falando de alguém, o filho, a irmã, o irmão, um da família. É muito difícil às vezes, nós estamos passando por alguma perseguição, alguém da família está passando por uma perseguição, por uma luta, porque a família não compreendeu e não chegou junto e não está aliado àquele projeto, mas está aliado ao inimigo, sem dizer: estou aliado com o inimigo, eu vou te destruir, sem precisar dizer isso. Por exemplo, as coisas que acontecem dentro de casa, dentro da nossa família, e há o descaso das pessoas para aquilo que está acontecendo. Eu sempre ensinei lá em casa, todas as vezes que nós passamos por problemas, qualquer tipo de problema, seja enfermidade, seja dinheiro, seja perseguição, era o problema da família toda. Assim como a Bíblia nos ensina que o problema de um aqui dentro da igreja é o problema de todos, a alegria de um é a alegria de todos, porque somos um corpo. Como é que eu posso que esse braço está doente e esse braço aqui não perceber que ele está doente? Assim como acontece com o corpo de Cristo, acontece com a família que forma esse corpo de Cristo. Irritações. Às vezes nós não estamos percebendo, mas nossa casa, a nossa família está num ambiente irritadiço, está num ambiente desfavorável. Já ouvi pessoas dizendo: pastor, é muito difícil eu fazer o devocional na minha casa, ou estudar a Bíblia, porque eu não tenho ambiente, e eu tenho até deboches. Eu falei: mas de quem? Dos filhos, ou do não sei o quê, mas são todos crentes em Jesus, são todos crentes. O que é isso? O inimigo já pegou alguns, está usando como seus aliados. Rebeldias, desunião, mas não é desunião assim: eu não gosto de você, você não gosta de mim, é desunião para a unidade que nós estamos procurando. Nenhuma família vai vencer nada espiritual se todos não estiverem juntos nessa tarefa. Não adianta, você pode fazer o que você quiser, você pode orar de joelhos pelo problema 200 anos, senão a Bíblia vai mentir. Mas quando a família está restaurada, quando você traz, como Gideão fez, ele vai lá, e você não tem que falar: papai, você está obrigado, mamãe, você está obrigada, não, mas você tem que pagar um preço. É isso que nós estamos falando. E muitas vezes nós estamos querendo salvar os de fora, e os de dentro da nossa casa precisam de estar nessa unidade. Entenderam que você não vai obrigar? Nenhum filho pode obrigar o pai. O senhor vai ter que aceitar Jesus. O senhor vai ter o filho, ou o pai fala assim: ou você aceita Jesus, ou vai levar um tapa na cara agora. Não, você já ia morrer no batismo, então você já morre agora aqui. Não é isso que eu estou falando. Você não tem esse direito, senão você toma o lugar de Jesus. Aliás, o lugar de Jesus no sentido de morrer por você, de resolver o seu problema. Nem Jesus fez isso. Você vem à força. Não. Mas você está sim obrigado. Se você está em meio a uma luta,
Se você está em meio à guerra, note que essa guerra não foi criada, essa perseguição não foi criada por Gideão. Ele estava recebendo essa aflição ali. Ele disse assim: estão vindo sobre nós, eu estou vendo isso acontecer, nós estamos perdendo há muito tempo. Mas o Senhor olha e disse: olha, tem que restaurar aí. Tem adoradores de Baal na sua casa. E por último, irmãos, para nós vencermos batalhas, nós temos que obedecer fielmente ao que Deus mandar fazer. Essa história é muito linda, você pode continuar lendo depois. Eu acho interessante que ele começa a fazer prova com Deus. Vou botar um velo de lã aqui. O Senhor vai molhar só o velo de lã, e toda a terra em volta não vai molhar. Aconteceu. Deixa eu fazer o double check. O Senhor vai molhar tudo em volta, só não vai molhar o velo de lá. E aconteceu. Aí ele disse assim: é esse Deus mesmo. Mas mesmo assim ele estava com medo. E Deus faz ele descer lá no arraial dos midianitas. Lá. E ele narra, mais à frente não vamos ler tudo, mas se você não conhece a história, depois você lê, não leia agora. Ele desce, e quando ele contempla, ele diz que tinha tanta gente que não dava para contar. Que parecia como se, não é que tinha tanta gente como a areia da terra, tá? Do mar, não. É como se você não pode contar a areia do mar, também não podia contar aquela quantidade, que tinha muita gente. E ele foi descendo camuflado. Imagino que ele colocou uma gola alta aqui, e andando assim, botou uma máscara de negócio de Covid, e foi descendo ali. E quando ele passa perto de um dos inimigos, esse inimigo estava conversando com outro inimigo. Camarada, eu tive um sonho. Qual foi o sonho? Aí ele conta o sonho. Eu sonhei que um pão de cevada, que era o apelido de Israel, que não crescia, um pão de cevada vinha, destruía a gente, destruía o nosso arraial, arrebentava com a gente e tal. Aí o inimigo que estava ouvindo a história desse amigo dele, do outro inimigo, disse assim: isso é a espada de Gideão. Isso aí é a espada de Gideão. Aí parece que eu vejo Gideão dizendo assim: mas hein? Ele ouviu, teve que ouvir do inimigo. Ele volta. É como se ele tivesse assim: me perdoa, como eu sou idiota, como eu sou tão pequeno, que eu não posso perceber que o Senhor é Deus. Hoje nós falamos de manhã, né, que quando Jesus aparece para aqueles pescadores, depois de ressuscitar, lá em João capítulo 21, eu apaixonei pelo que eu vi ali. Ele disse, eles pescaram 153 grandes peixes. E o hebraico, as palavras têm números. Então você vai somando os números. E a frase que eu vou dar, as duas palavras que eu vou dar aqui, somadas as letras, né, as palavras, não, as letras somadas, dava 153. E segundo os teólogos, ele quis dizer isso. E a frase era Ani Elohim, que quer dizer eu sou Deus. Antes ele estava dizendo eu sou o filho do homem, eu sou o filho de Deus. Agora que estava tudo consumado, que ele vai subir, ele diz eu sou Deus. Obedeça fielmente. Se Deus falar para você, bebe água de joelho, você bebe água de joelho. Se ele falar, bebe água sem ajoelhar, bebe água sem ajoelhar. E muitas vezes nós queremos questionar a Deus, porque achamos que é melhor. Não seria melhor, Senhor, não seria melhor fazer desse jeito? Porque eu tenho experiência. Quando Jesus falou para Pedro, afaste o barco e joga a rede, ele falou, Senhor, data vênia? Data vênia, Senhor, desculpe lá. Já passou da hora, devia ser ali umas 10 horas da manhã já, porque ele estava pregando já há um tempo, e Jesus demorava nas suas pregações. Não é hora de dar peixe, já fizemos isso a noite inteira. É como se ele estivesse dizendo,
eu sou o pescador. O senhor é o pregador, mas eu sou o pescador, sou profissional da pesca. Eu nunca vi dar peixe essa hora. Mas, como o senhor está falando, eu vou na tua palavra. A responsabilidade é toda sua. Me lançou. Obedeça fielmente ao que Deus mandar fazer. E há momentos que Deus vai te dizer, fique quieto. E você tem que ficar quieto. Porque se você falar, você vai atrapalhar a palavra que Ele vai falar direto. Tem coisas que Deus não vai mandar você falar, Ele vai falar. E tem coisas que Deus vai mandar você falar, Ele não quer falar. E essa estratégia pode te dar a vitória, ou pode te dar a derrota numa batalha espiritual. Para cada desafio existe uma estratégia. Há horas que você tem que avançar, há horas que você tem que parar. E muitas vezes, quase sempre, as estratégias de Deus são humanamente irracionais. Aí você pega um versículo, qual é o versículo? Que Deus fez as coisas loucas. Isso é loucura. Então, Deus fez as loucas, para quê? Para confundir as sábias. É difícil às vezes de entendê-las ou obedecê-las, mas exige independência total a Deus, ainda que pareçam improváveis. Alguém já te deu um conselho? Faz isso. Vai lá e ora e fala, isso eu já fiz, filho. E vou te dizer mais, já fiz umas 20 vezes. Deus não está perguntando quantas vezes você fez. Se Deus pediu para te dizer faz, é para fazer. A grande chave da batalha espiritual é o discernimento, que vem de uma dependência total do Espírito Santo. E só aprende a ter essa dependência quem está acostumado a andar com Ele. Simples. Se você andar comigo, você vai ver as minhas manias. Vai ver do que eu gosto de comer, do que eu gosto de conversar. Se você não andar comigo, você vai tatear, você vai palpar no escuro. Às vezes vai acertar, às vezes vai errar, ou muitas vezes vai errar porque você não me conhece. Sabe o que eu gostaria de fazer agora? Deus não me deu uma revelação para isso que eu vou fazer, e nem precisa. É só eu estar atento aos últimos acontecimentos com a igreja, e você faz parte da igreja, com o corpo de Cristo e com o mundo. Eu quero orar agora para que você se prepare e vença as batalhas. Quais são as batalhas? Hoje nós vamos orar aqui, irmãos, agora. Nós vamos orar por perseguições. Perseguições. Não que elas não vão mais existir, mas em todas elas você será vencedor. Porque é impossível dizer, Senhor, tira-nos das perseguições. Aí, estou lembrando aqui de um versículo. Mateus 5,11, bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E eu sei que deve haver aqui pessoas que são perseguidas porque brilham, são perseguidas porque simplesmente dizem, não, eu não pactuo disso daí. Não, desculpe isso aí, eu não. Que folgado cara de santarrão, quem é ele ou quem é ela? Nós não estamos dizendo nada, só está dizendo que eu não pactuo disso, eu não.
não me apetece, não gosto disso. Jovens, olhem para mim, fiquem todos os jovens e adolescentes em pé, por favor. Vocês têm que ter uma força dobrada, maior do que a minha. Maior do que a minha, maior do que os adultos, maior. Porque vocês são o alvo preferido do diabo. Eu já estudei, já saí da escola, já estou quase indo para o Cabo da Boa Esperança, e vocês estão lá. E vocês vão ser convidados a fazerem aquilo que vai roubar de vocês os frutos. Mas eles não vão dizer assim, ó, você faz isso porque... Não, ele vai te oferecer, ou então ele vai dizer assim, você não tem coragem? Hoje estávamos discutindo na mesa de almoço sobre o que está por trás desses ataques aos adolescentes, viu, papais? Não sei se os pais sabem o que os adolescentes estão fazendo com o celular na mão. Como é que chama o... Tem um aplicativo chamado Discord. Quem conhece esse aplicativo? Levanta a mão, quem conhece, faz assim, bem alto assim, ó. Você sabe o perigo desse aplicativo? Quem usa esse aplicativo, eu não vou perguntar quem usa. Você conhece, é porque você já deve ter visto alguma vez. Sabe o perigo disso? Pessoas se mutilando, pessoas se enforcando, do lado de lá, uma pessoa fazendo... ele foi criado para outro fim, eu não conhecia, fui saber dele hoje. Você vê como é que... Graças a Deus não conhecia. Vocês serão procurados para envergonhar o nome de Jesus. E vocês precisarão ter forças. Por enquanto, vocês são alvos. Passo seguinte, vocês serão perseguidos. E se vocês não tomarem a justiça de Deus, a justificação de Deus sobre a vida de vocês, o Senhor não vai ter responsabilidade. Ele diz aqui, alegrai-vos, pois é esplêndida a vossa recompensa. Você pode entristecer-se, porque é esplêndida a falta de recompensa que você terá. Quero orar por vocês. Queria que todos os adolescentes e jovens viessem aqui, primeiramente. Quero que a igreja toda fique de pé, concordando comigo, quero chamar o pastor Augusto, quero chamar a pastora Vivian, a pastora Vera, para virem aqui, me ajudar nisso aqui. Nós vamos... com a autorização de vocês. E irmãos, desculpe a minha transparência, tá? Às vezes as pessoas ficam zangadas comigo, porque eu sou muito transparente. E eu vou ser, se você não concordar com o que eu vou falar aqui, ninguém vai brigar com você, mas eu pediria que você não ficasse aqui, que você sentasse lá de volta. Por favor. Se você não concordar com isso, não, eu não quero, eu gosto do Discord. Eu quero usar. Isso aí, pastor, o senhor está muito atrasado. Você tem esse direito de achar que eu estou atrasado e que Deus não está me falando, Deus não me mandou essa mensagem para vocês hoje. Vocês têm esse direito. Mas depois, arquem com suas próprias consequências. Não é que nós não vamos ajudar. Não é isso. É que o peso será maior. Ok? Então, nós vamos orar para Deus colocar na mente de vocês um espírito superior ao espírito maligno, chamado espírito de rechaçar. O que é rechaçar? Quem não sabe o que é rechaçar? Não sabe? Quem mais não sabe? Não sabe o que é rechaçar? Quem sabe o que é rechaçar? Você sabe? O que é rechaçar? Não é, tipo, a vontade de, em vez de desagradar Jesus, não sei. Rechaçar uma ideia. Rechaçar uma ideia. Não, eu quero que falem, é bom, é bom. Hein? É, tipo, querer afastar o mal, não querer se contaminar. Eu vou mostrar aqui agora. Está preparada para eu te rechaçar? Venha me fazer alguma coisa. Rechaçar é isso. Não é assim. Rechaçar é mandar a mão na cara. Não literalmente, tá, irmão? Por isso que eu não bati nela. Você está forte, hein? Quando eu apertei em você assim, você quase me derrubou do lado de cá. Está malhando. Amém. Rechaçar é dizer assim, sai! Para lá!
traça uma linha virtual. Todo mundo sabe o que é uma linha virtual também. Se vocês não vão lá no colégio conversar com o professor de vocês. Uma linha virtual é uma linha que não existe, mas é virtual. Você fala assim, ó, imaginária. Está aqui. Pá, Satanás, do lado de lá. Você não tem autorização para... Ontem eu vi um negócio, nós fomos dar um passeio no Jardim Zoológico, quando foi bom, hein? Quantos anos eu não ia? E eu vi um búfalo. Quantos conhecem um búfalo? Quantos não conhecem um búfalo? Vão ao bioparque. Estava lá um búfalo. O búfalo é como um boi, mas ele é muito mais forte do que um boi. Ele anda num charco lá de... Então ele tem que ter força mesmo. Aí eu mostrei para o Augusto, lembra disso? Eu fui passando assim, ele estava do lado de lá, e nós andando aqui na rua. E sabe o que tinha? 2 fios de arame que não eram farpados, só 2 fios assim, ó. Eu vi ali, ó. Não dá nem para ver. É um fio mesmo, é um em cima e outro embaixo. Sabe o que significa? Ele vai chegar ali, quando ele encostar naquele fio, ele falou, opa, tem uma barreira aqui. Ele não fala, né? Mas é como se ele falasse, tem uma barreira aqui. Aí ele volta. Isso serve para 2 coisas. Isso é o crente que não sabe a força que tem, quando encontra uma barreira, ele volta. O boi, o búfalo, se ele soubesse a força que ele tem, ele rebentava aquela cerca, aquele fio e passava para lá. Então, o diabo, na autoridade da palavra de vocês por Deus, vai respeitar. Você conhece aquele negócio também de cachorro, que vende um fio assim? Uma vez eu queria fazer uma cerca lá em casa, não, bota, tem um fio assim, que você coloca assim, ele vem, tem alguma coisa que libera não sei o que, ele não passa para lá de lá, um fio. É mais ou menos isso. Não é isso não, é muito superior. Mas você traça uma linha imaginária. Aqui, passa a mão assim, ó. Daqui para lá, daqui para cá você não entra. E aqui sou eu, para lá é outra coisa. Aprenderam a falar? Então vamos falar juntos. Satanás. Ih, ele não vai ter coisa. Satanás. Daqui para lá. Não joga para cá não, irmão. Joga... É exatamente isso. Daqui para lá. Você não tem autoridade e nem autorização para vir aqui. Faça isso na sua casa. Aprendi isso um dia. Um pastor me ligou e disse assim, fala isso, abre a janela. Eu abri a janela. Ele não sabia o que eu estava passando, mas Deus falou com ele. E ele disse, fala, Satanás grita, daqui para lá. E eu gritei. Ele sabe, ele conhece o poder de Deus. Você não ressuscitou com Cristo? Então, a palavra de Cristo está em você. Amém ou não amém? Vamos orar. Igreja, levanta as mãos para cá. Vocês podem, se quiserem, que Deus... Se vocês acharem que só pode ficar aqui conosco, fazendo assim, ok. Do contrário, se Deus dirigir vocês, deixa o Espírito Santo falar. Em nome de Jesus. Não pense em mais nada agora, querido e querida. Não precisa abrir o olho. Fique tranquilo, tranquila. Em nome de Jesus. Primeira coisa, Pai, nós estamos ministrando com a concordância dos nossos pastores e dos nossos irmãos todos que estão aqui. Estamos ministrando sobre essa juventude, dizendo que o inimigo não tem legalidade sobre eles, mas ele pode tentar roubar, porque o ladrão ele não precisa ter legalidade, ele pode vir, mas ele não vai conseguir, porque tem uma linha imaginária, e eles não vão transpor essa linha. Pai, em nome de Jesus, se há algum jovem, nós não precisamos saber, nós vamos destruir agora a atuação do diabo. Se há algum jovem que esteja sendo alcançado por alguma estratégia maligna, vindo de fora, através de jogo, através de celular, através de não sei o que, através de conversa na escola, os pais estão trabalhando e não sabem, estão orando, mas não estão acompanhando porque não tem tempo. Eu agora, em nome de Jesus, anulo todo o intento do mal na vida desses jovens. Em nome de Jesus, toca, Senhor, em cada vida agora. Anulamos agora, sob o poder do Espírito Santo, todas as atuações malignas na vida dessa juventude. Em nome de Jesus. E agora, Senhor, capacita-os para eles esconderem o trigo num lugar que o inimigo não venha. E o trigo representa o quê?
o pão que é Jesus. Eles vão esconder o Senhor no coração, e o inimigo não vai ter poder, não vai ter poder, não há hipótese. Nossos jovens são separados, estes jovens aqui estão separados. Senhor, eu estou pedindo pelas demais igrejas também, Senhor. Agora, visita as igrejas agora aqui na região, em Niterói, no Brasil, em todo o mundo. Senhor, levanta esses jovens como uma geração de Samuel, uma geração, Senhor, que vai ter autoridade na palavra e vai dizer: alto lá, a minha vida, quem manda nela é Jesus. E eu não preciso fazer teste para mostrar quem eu sou, não preciso me mutilar, não preciso ceder às suas ordens, porque tem um que manda em mim, que é meu dono, me comprou com um preço precioso, um preço grande, que ninguém podia pagar, e o seu nome é Ani Elohim, eu sou Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Vocês tomaram posse disso, queridos? Eu vou fazer só uma advertência. Pode acontecer, deve acontecer, que um de vocês, ou um ou mais, cambaleie, fique preocupado. Ai, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Primeira pessoa que vocês vão procurar é quem? Pessoa, quem? Hein?